Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje eu quero falar de coisas muito importantes. Inclusive, o tema do nosso estudo é observações importantes. Quero falar um pouco da minha vida, quando eu comecei a minha vida espiritual, que foi exatamente na religião pentecostal. Eu estive por 2 anos na religião, frequentei nestes 2 anos as igrejas pentecostais. Quando ainda neófito, me enganei com alguns alaridos de pentecostais, como falar línguas estranhas, curar, expelir demônios e essas coisas assim. Então, a minha inexperiência e a vontade enorme de servir ao Eterno me fez pensar que as empolgações dos pentecostais fosse algo que viesse do alto. A gente, neófito, pensa dessa forma, mas eu não levei muito tempo para perceber que estava no lugar errado em relação às coisas vindas do alto. E controvérsias me fizeram analisar certas situações dentro da religião. Porém, entendi que onde há o poder do alto, não pode haver falsidade ou leviandade. E foi o que eu mais vi das religiões evangélicas: leviandade, falsidade e muitas coisas parecidas. Vamos ver um exemplo que me deixou muito estarrecido. Um certo dia morreu um católico na rua onde eu morava, e o funeral se realizou na igreja católica, como isso é de praxe. Católicos cantam, rezam, encomendam a alma do defunto, tal, e por aí vai. Mas o que me deixou revoltado é que poucos dias depois também morreu um crente pentecostal, e o pastor da igreja mandou que trouxesse o corpo para dentro do templo, e ali o procedimento foi exatamente igualmente o que os padres e os familiares daquele falecido fizeram lá na igreja católica. Isso muito me revoltou, porque eu comecei a pensar sobre os episódios, porque os crentes me disseram que eles eram a igreja verdadeira e que os católicos era a igreja, a Babilônia, a mãe das prostituições. E na verdade o que eu estava vendo ali, a igreja católica e a igreja cristã vivenciando os mesmos rituais, e isso me deixava muito revoltado. Outra coisa que me chamou a atenção foi a forma de cura e expulsação de demônios que eram praticados naquela igreja. Eu percebi que o demônio que era expulso no domingo, quarta-feira, ele já estava de volta na igreja, possuindo muitas vezes a mesma pessoa. Novamente o pastor o expulsava daquela pessoa, mas no próximo domingo ele já estava se manifestando de novo, e muitas vezes na mesma pessoa. Então comecei a ver que as pessoas eram saradas de suas doenças no culto de domingo, mas segunda-feira tudo já voltava a ser a mesma coisa. As dores, as úlceras, a dor de estômago, a dor de dente, as dores de cabeça, dor de coluna, bico de papagaio, e lá estavam novamente os mesmos coitadinhos, sofredores, pacientes, pedindo novamente o pastor para orar, porque já estavam doentes novamente. Então isso me revoltou, e eu comecei a perceber que o lugar onde eu estava não era o meu lugar. Ali não existia realmente um poder supremo. O que eu percebia é que havia espíritos de falsidade entre aquele povo. Então pedi ao Pai orientação e ciência para descobrir por que o poder que diziam ter não havia durabilidade em seus efeitos. Foi aí que descobri que o próprio mestre havia dito: demônio não expulsa demônio. Agora faz sentido o que o mestre disse. Então descobri por que os demônios voltavam e por que as doenças também voltavam. Por quê? Porque as expulsações de demônios e as curas que eram realizadas não eram realizadas no nome do verdadeiro Messias, mas no nome de um impostor, que é também um demônio grego,
o que chamam de Jesus. Então, entendi perfeitamente que demônios não obedecem a outro demônio, nem que seja o seu príncipe, pois eles não podem estar divididos entre si. Assim falou o mestre Yahushua. Quando se ora pela cura de uma pessoa, usando o nome grego Jesus, muitas vezes as doenças saem, mas simplesmente para manter o pensamento enganoso de que naquela igreja ou naquele local há o poder de Deus de verdade. Mas logo a verdade prevalece e os poderes das trevas não suportam e desmentem os operadores de curas e de expulsação de demônios. Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui expondo a minha experiência, mas eu preciso deixar bem claro para todos que nesse meio existe alguém que fica curado mesmo para sempre. Existe alguém de quem for expulso o demônio e realmente fica livre do demônio para sempre. É muito raro, mas acontece. Então perguntei ao meu Senhor por que isso acontecia. Veio-me a resposta. É caso raro, mas existe alguém no meio da religião que pertence ao aprisco de Israel. E quando o líder expulsa o demônio dessa pessoa, coincidentemente, não é o ídolo grego que expulsa o demônio, mas o Yahushua, o verdadeiro, expele o demônio daquela pessoa, porque aquela pessoa que está possuída pelo poder das trevas é um israelita espiritual que jaz no meio da religião e ele precisa ser realmente curado daquela possessão ou da teleguiação demoníaca. Do mesmo modo, quando alguém é curado especificamente, curado para sempre, é também uma cura realizada pelo Mehushihai, o Messias. Porque essa pessoa que está doente, coincidentemente, ouviu a oração ou um pedido do servo do ídolo grego. Mas quem cura essa pessoa é Yahushua. Por quê? Porque essa pessoa que está recebendo a cura é uma pessoa que faz parte do povo de Yah, faz parte do aprisco do Yahushua. Por isso ele é curado, ela é curada pelo Messias mesmo e a doença nunca mais volta. Agora você sabe por que as doenças voltam e por que os demônios voltam. Quando as coisas positivas acontecem, os falsos curadores e expelidores de demônios levam a fama, porque para muitos foram eles que fizeram o bem acontecer, mas não foi. A religião não tem poder nenhum para expulsar o demônio e nem para curar ninguém, porque a religião ela é pagã e não há o poder do Altíssimo dentro dela. Em nenhum dos líderes de religião não existe poder do Altíssimo neles, nem para expulsar demônio e nem para curar. Se alguém é curado pelo Messias mesmo. Se alguém é libertado de demônios, é libertado pelo Messias. Se você ouvir essa mensagem, desperte, procure a verdade para viver, porque na religião não há poder verdadeiro. Tudo que existe nela é utopia, é ilusão, e a verdade está no Filho do Eterno, do Yahu. Quem tem ele não tem demônio, quem tem ele não tem doença. Essa é a verdade, doa a quem doer.